Na verdade, nós tivemos todo um projeto um processo de concepção, né, e de namoro para a fundação da empresa Júnior. E isso começou final de 92, onde começaram a surgir as ideias, o movimento da Júnior estava começando a ser bastante divulgado no Brasil. Creio eu que nós tenhamos fundado a empresa Júnior em 92. Acho que o primeiro presidente foi o Rafael Marcelli. Eu era da diretoria, se não me falha a memória, eu era diretor administrativo. E logo após eu assumi a presidência. A empresa Júnior estava ainda num momento, por falta de maturidade ainda, até do próprio movimento Empresa Júnior no Brasil, que surgiu na década de 90, né? De às vezes ela se confundir e concorrer, por exemplo, com o diretório acadêmico. Não entender o diretório como um parceiro e que a empresa Júnior está voltada ao aprendizado e o diretório, sim, às ações políticas, recreativas, né, de interesses dos alunos. Eu entrei como trainee, logicamente, depois fui para a diretoria de marketing, assumi a diretoria de marketing e logo depois me tornei diretor-presidente. Acho que o principal motivo foi porque eu comecei a fazer alguns projetos externos. Então, naquela época a gente tinha consultores externos, eu ainda até não sei se hoje continua assim. E esses consultores, eles não trabalhavam exatamente na empresa, né? Então, eles trabalhavam só em alguns projetos e tal, que eram coordenados pelo pessoal da empresa. E o meu ainda era pesquisa de mercado, um pouco mais básico, assim, mas mesmo assim eu me apaixonei, eu gostei muito do espírito das pessoas que estavam aqui dentro. Bom, o grande desafio da empresa Júnior, né, naquela época, era aproximar a teoria da prática. Isso me motivou muito. Se você for empregado tendo a visão do dono, eu acho que a tua possibilidade de crescimento é muito maior. Então, quando você entra na empresa Júnior, a tendência é que você acabe conversando com donos de empresa ou com um gerente de uma área, um diretor de uma área, que ele vai te dar uma visão muito mais abrangente. Bom, o que me motivou a entrar na Zag Júnior foi, em especial, uma pessoa, que foi uma amiga minha, que eu fiz aqui na faculdade, na primeira fase. E o que me motivou foi ver a performance dela em sala de aula, o quanto ela se empenhava e nível de criticidade. Ela estava na mesma fase que eu e parecia que tinha um conhecimento muito mais avançado. Quando eu entrei na faculdade, eu era aquele caça-curso. Tudo que era cursinho que tinha, palestra, eu fazia. Então, tudo que pudesse agregar no meu currículo, na formação, eu acabei me envolvendo. E com certeza a empresa Júnior foi em função disso, assim, de querer melhorar ou ter uma educação um pouquinho mais diferenciada do que simplesmente a sala de aula. Foi uma das escolhas mais acertadas que eu acho que eu fiz sozinho da minha vida, sabe? Não tive nenhuma pressão por fazer isso, foi uma decisão que eu tomei, sabe? E eu não tinha tanta noção do que ia me agregar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Para mim foi uma das melhores decisões da minha vida, assim. Foi vontade de conhecer o mercado, de conhecer a dinâmica da iniciativa privada, né? Na quinta, sexta, sétima fase, tu está dissociado disso, né? Quem não trabalhava, né, como a maioria de nós não trabalhava, só estagiava aqui e ali, né, nós tínhamos essa sede, né, de conhecimento, de ter experiências profissionais. Só sabia que eu gostava daquela ideia de várias pessoas, vários estudantes se juntarem em prol de algum objetivo, né? O que eu mais aprendi aqui foi gestão. Gestão estratégica de processos, gestão de projetos e gestão de pessoas. Isso é uma outra coisa importante que eu aprendi também, que a gente não aprende em sala de aula, né? Como se comportar, isso a gente não aprende. Como ir numa reunião, não existe uma disciplina que nos ensine que a gente tem que chegar no horário, que a gente tem que ir arrumado, que a gente tem que ter uma determinada postura, que a gente tem que esperar o cliente terminar de falar para a gente poder interferir. Isso a gente não aprende. Eu acho que é necessário um a mais. Acho que é necessário um complemento do mercado para testar ou para validar as hipóteses que a gente aprende na sala de aula. Eu considero isso como hipótese. Eu tenho um autor que eu sou muito fã, que é o Steve Blank, que ele comenta que nenhum plano resiste ao primeiro contato com o cliente. E eu acho que nenhum livro também resiste ao primeiro contato com o cliente. O que isso quer dizer? A gente planeja, a gente tem uma ideia muito boa de várias coisas, a gente considera vários riscos que podem acontecer no meio do caminho de um projeto, de um planejamento estratégico, enfim.
E apesar de planejar ao máximo, no meio do caminho ele não vai sair como foi planejado. E tem que estar preparado para saber lidar com divergências, com um plano B e saber ainda assim alinhar para não desistir, não destoar do objetivo. A ESAG Júnior, ela é uma empresa. Então, na verdade, o que tu estás aprendendo aqui é o que tu vais colocar em prática no mercado. Ela já está no mercado. Essa que é a grande verdade. Tem muita gente que acha que pelo fato de a ESAG Júnior estar inserida, ela está fisicamente, a empresa Júnior no caso, né, dentro de uma universidade, ela é uma empresa de mentirinha ou o pessoal está brincando de fazer consultoria. Muito pelo contrário. A gente está lidando com o cliente, a gente tem todo um aval, todo um trabalho feito em conjunto com o professor e a gente já é um consultor. As dificuldades, que é óbvio que toda empresa real apresenta dificuldades e características particulares que só funcionam com ela. Isso não está escrito nos livros. Então, cada vez que você tem um contato com uma empresa, com empresários, com ansiedades, com expectativas, com prazos, né, nós vamos aprendendo e incorporando isso dentro da nossa bagagem de experiência. Eu via assim o tesão, assim, a vontade de quem estava trabalhando aqui dentro. E é uma coisa que eu não vi em ninguém que fazia um estágio ou que trabalhava em qualquer outra empresa. Então, conhecer como é a administração na prática. Eu fui diretor, fui presidente, então tive que liderar uma equipe e administrar. Eu acho que tu não exercita até tu ser um líder de uma equipe também. Eu acho que a partir do momento que você escolhe o que você quer fazer para a sua vida, você precisa realmente encarar aquilo e buscar ser o melhor possível naquilo. E dentro da faculdade eu acreditei que a Júnior realmente era a melhor opção para eu poder aproveitar mais esse ambiente da universidade, né? Nas fases iniciais, quando tu tá só na aula e depois tu vem para Júnior e começa a trabalhar na Júnior e vai para a aula, cara, é totalmente diferente, assim, tu começa a visualizar melhor a aula, a enxergar o que o professor está falando, tu tem mais vontade de falar, de se expor. O aluno que pode ter essa experiência prática fora de sala, ele começa a ver as matérias de uma maneira muito mais fácil e isso acaba sendo um diferencial para ele mesmo com notas em sala de aula. Em sala de aula vias muito pouco do dia a dia da empresa, né? A sala de aula é muito teórica e infelizmente os professores eles têm muitas vezes uma carreira acadêmica que é totalmente dissociada do mundo dos negócios. A principal diferença entre o que eu aprendi na Júnior e o que eu aprendi em sala é que o que eu aprendi na Júnior eu não esqueço. Que o pessoal que está na Júnior já se sente muito diferente de sala de aula. Então os professores eles já veem em ti que tu é da Júnior, às vezes até eles já comentam antecipadamente, pô, tu é da Júnior, eu sei, só pela tua postura que tu tem em sala de aula, né? Então acrescenta muito, assim, acelera muito o teu desenvolvimento, né? Então acho que o resultado disso é que é bem positivo e que torna realmente diferente a experiência, né? Do o que foi só a sala de aula e o que de fato é a gente realmente conviver e ter uma experiência de dia a dia, gerenciando uma empresa, né? Por mais que seja uma empresa júnior, mas tu lida com uma série de fatores que existem no mercado de trabalho comum, né? Tem pessoas, tem funcionários, tem cliente, tem metas, tem conta, enfim, é um ambiente perfeito, né? Só que com um risco, acho que muito mais calculado do que no dia a dia. É a palavra que eu resumo a Júnior, que é comprometimento. Vivência. Aprendizado. A melhor palavra é entrega. Experiência. Aprendizado. Aprendizado. É inspiração. Desenvolvimento. Eu acho que eu definiria como visão. Meritocracia. Desenvolvimento. É uma grande ideia. A ESAG Júnior ela foi muito importante para o meu desenvolvimento, ela foi muito importante para eu saber que eu sou apaixonada pela minha profissão, então isso para mim não tem preço. A importância da liderança e do ambiente assim para fazer as pessoas fazerem coisas muito incríveis, sabe? Para fazer as pessoas se superarem. Então, eu fui tanto empregado, né? Fui consultor e fui, digamos, a autoridade máxima da empresa. E eu vi dos dois lados da moeda. Uma palavra de incentivo que um diretor te dá pode ficar na tua cabeça da tua vida inteira. Eu acho que a maior lição foi essa aí, assim, de
saber que para vender, para entrar no mercado de consultoria, eu ia ter que criar um produto, né? Eu ia ter que poder conceber um produto para poder, a partir dele, mostrar que era um especialista nessa área, que tinha um diferencial e que eu podia começar a abrir portas à empresa. Por quê? Meritocracia. Aristóteles tem uma frase que diz que a grandeza ela não vem em receber as honras, mas sim em merecê-las. E a Isaac Júnior é basicamente isso. Eu acredito que a maior lição que eu tirei do Isaac Júnior nesses quase 3 anos de experiência aqui foram a identificação e potencialização do diferencial das pessoas. Talvez lá atrás eu tenha contribuído com um grãozinho, né? E isso vai crescendo e vai trabalhando. Mas o mais importante disso tudo é o aprendizado e as amizades que permanecem, né? As amizades que ficam. Cara, eu não me arrependo nem um minuto de ter passado cada dia de verão e cada hora e cada consultoria e cada projeto e cada cliente que tu ficava com o estômago na mão e cada pequena coisa que a gente fez, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Se eu pudesse, eu faria mais, assim. Então a única mensagem que eu deixo para vocês é que se em algum momento isso passar pela cabeça de vocês, assim, que vocês acharem que estão fazendo um pouco demais e tal, esqueçam isso, sabe? Assim, se dediquem mais ainda. A questão do relacionamento interpessoal, as amizades que nós conquistamos aqui na época da empresa Júnior e a oportunidade que nós tivemos de mostrar cada um o seu potencial dentro das suas habilidades profissionais, isso nós carregamos até hoje. E o que o mercado precisa, na visão da Isaac Júnior, é de pessoas boas e não só pessoas inteligentes. E é esse o nosso desafio e é o nosso trabalho diário aqui na empresa, entregar pessoas boas, íntegras, pessoas que estão alinhadas verdadeiramente, não só na teoria, mas na prática, em atitudes, em comportamentos, em decisões, com todos aqueles nossos valores que a gente julga essenciais para uma sociedade um pouco mais honesta, um pouco mais pautada em valores de fato do que aquela que a gente está acostumado a viver hoje. Eu reforço, né, a importância de ter participado, a importância e de tão gratificante que é de ter feito realmente parte dessa história, a importância de que todos que venham a participar daqui para frente tenham essa visão e essa percepção de que a nossa formação ocidental ainda é muito cartesiana. E no mercado, nós não encontramos as respostas. Jamais você vai encontrar no mercado 1 mais 1 é igual a 2. No mercado pode ser 3, pode ser 1,5, pode ser 5. Ninguém no mercado vai perguntar quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não existe esse tipo de pergunta no mercado. Então, a formação que você tem em paralelo com a questão acadêmica, com os estudos de caso e com a prática, é que vai te dando essa maleabilidade, no tom positivo, essa malícia para você não ser enganado e não tropeçar nas mesmas pedras que a maior parte das pessoas que se formam tropeçam.